Olá, bem-vindos, bem-vindas. A gente já sabe que para que o mundo dê conta da crise climática é preciso cada vez mais usar energias renováveis. Por conta disso, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais criou um programa de transição energética. Quem vai explicar para a gente o que é isso são dois especialistas, a Rafaela Guedes, que é economista, diretora do Instituto Igarapé, Senior Fellow do SEBRE, e o engenheiro Décio Oddoni, CEO da Enalta e coordenador do Núcleo de Energia do SEBRE. Bem-vinda e bem-vindo. Obrigado, prazer. Rafaela, o que é o Programa de Transição Energética do SEBRE? Para início de conversa, logo de cara. Bom, de cara, a gente é mais o que ele queria ou pretende ser, né? Ele já foi, a gente tem cada vez ambições mais ousadas em relação a ele. Bom, a gente queria se responder o que significa para o Brasil atingir a neutralidade de carbono até 2050. Então, a primeira fase, ela trabalhou muito cenários que pudessem entender quais são os impactos sobre a matriz energética, quanto que penetra de renováveis, de que forma, até a gente, o que significa isso em termos de 2050. Essa foi a primeira etapa, que foi super importante e que trouxe, por exemplo, informações do tipo: se a gente não eliminar os desmatamentos ilegais até 2028, para ser bem precisa... Mais de 2028, é isso? 2028... a gente não chega à neutralidade. Então, o setor energético poderia fazer o que quisesse, mas a gente não tem tecnologia suficiente para garantir isso. Então, isso foi dentre outras coisas, um dos pontos que apareceu muito fortemente. Quer dizer que mais que alterar a matriz energética, essa questão dos desmatamentos ilegais é chave, né? Para o Brasil, os usos, o que eles chamam de AFOLU, né? Mas basicamente são os usos da terra, e aí inclui a agropecuária e o desmatamento, são essenciais. A gente tem revisitar a forma como a gente faz isso e eliminar os desmatamentos ilegais. É essencial e é diferente do que acontece em boa parte do mundo. Em boa parte do mundo, grande proporção dos gases de efeito estufa que são emitidos vem da atividade energética, transporte, indústria. Aqui no Brasil, como a Rafaela está fazendo, a matriz energética limpa leva a esse tipo de diferença em relação ao resto do mundo. Então, enquanto 2/3 no mundo, 75% para os percentuais aí, de emissão, é emitido pelo setor fóssil, no caso brasileiro, 2/3 é o mau uso da terra. Agora, quando a gente fala em transição energética, a gente também tem um aumento de uso de renováveis nessa história. Então, o que a gente pode esperar disso no Brasil para que a gente caminhe para uma economia carbono neutra, que eu acho que é sempre o objetivo, a gente precisa chegar lá, o mundo quer chegar lá, de maneira que a gente não aumente o custo da energia, né, sem ter impacto aí, ou para que a gente tenha até uma energia limpa barata. Como é que a gente faz, Décio? Fazendo, né? E não é simples fazer. A transição energética, ela precisa ser eficiente, justa e segura, né? Não é simplesmente substituir uma fonte ou fontes de energia fósseis por fontes renováveis, né? Esse processo é um processo muito mais complexo. A gente passou ao longo de um tempo, alguns anos atrás, e eu gosto de falar que eu acho que é uma visão eurocêntrica da transição energética, achando que esse processo é um processo simples, rápido, barato, né? E a experiência mostrou que não vai ser assim. Vai ser mais caro, mais custoso, né? Mais caro, mais doloroso e mais lento do que a gente estava imaginando. E não basta um exercício de vontade, né? A dificuldade está na trajetória, está na implementação das ideias, né? A gente fala assim com uma facilidade que vai aumentar a oferta de renováveis, mas esse processo é um processo difícil, lento, né, e complexo. Eu vou retroceder um pouquinho na história aqui para a gente ter um pouco de perspectiva. Até o início da Revolução Industrial, lá, início do século XIX, praticamente a única fonte de energia que existia no mundo era a biomassa. Aí veio lá o carvão, depois petróleo, gás natural, aí no meio do caminho aí um pouquinho de nuclear, aí renováveis. Só que
cada fonte de energia que foi surgindo, ela foi aumentando a oferta e não foi sendo substituída por outra fonte de energia. Então, se a gente olhar agora, a gente consome absolutamente hoje mais biomassa do que a gente consumia quando a biomassa era praticamente a única fonte de energia disponível. Por quê? Porque aumentou extraordinariamente a demanda por energia. Né? Mesma coisa carvão. A gente fala carvão e a demanda de carvão está no pico. Não se fala muito nisso. Né? E aí tem as teorias de vamos substituir rapidamente os combustíveis fósseis. Ótimo. Mas e como é que a gente mantém a oferta de energia? Isso você está falando do mundo, né? Mundo global. Né? E como é que a gente atende as pessoas que ainda não têm acesso à energia? São centenas de milhões de pessoas que ainda não têm sequer acesso à eletricidade no mundo. Você tem milhões de pessoas cozinhando com cocção por combustíveis perigosos. Então, muita gente morre no mundo, milhões de pessoas todo ano, pelos problemas causados pelos poluentes que saem de cozinhar com graveto, com carvão dentro de casa. E a gente acha que vai reduzir a oferta de algum tipo de combustível assim rapidamente, facilmente. Não. Esse vai ser um processo muito doloroso e muito caro. E é difícil acreditar que vai se fazer uma transição energética para combustíveis mais limpos com redução de preço. A gente não vê isso hoje. Se a gente fizer uma análise econômica dos projetos de renováveis, os projetos de energia fósseis, por exemplo, hoje ainda são mais rentáveis os projetos de energia fóssil. Então, onde estão os incentivos para que efetivamente haja substituição? Há subsídio? Se os governos forem subsidiar fonte de energia, vão ter que retirar recursos de outros lugares. Então, por isso que eu digo que não vai ser simples, não vai ser fácil, embora seja absolutamente necessário. E é interessante, né? Porque aí tem disrupções também, como guerras, e aí você tem fatores complicadores nessa história. Agora, é muito interessante você pensar nas cadeias econômicas e os efeitos macroeconômicos mesmo. Porque na medida que você vai reduzindo o fóssil, tem toda a questão do royalty. Por outro lado, quando você vai trazendo outras fontes de energia, limpas no caso, o vento, o sol, por aí vai, são cadeias que vão se formando também de suprimentos, tem pesquisa e desenvolvimento, você vai gerando emprego nessas áreas. Então, os efeitos macro são muito interessantes, né? Exato, não, foi muito bom você tocar nisso, porque você começou perguntando pra gente, olha, para que era o programa, né? Então, foi exatamente percebendo essas complexidades e idiosincrasias, e também não adiantava você olhar lá na frente, eu desejo chegar lá, mas qual é o trend, qual é a trajetória e o que vai fazer a gente chegar até esse determinado ponto. Foi aí que nasceu, então, aonde estamos agora, que é essa segunda etapa que efetivamente se propõe a entender, como o Décio colocou, todas as complexidades e impactos nos diferentes setores são os roadmaps, as trajetórias 25, 40, e como é que isso não só impacta, tendo incentivos ou não tendo, se eu tenho regulação favorável ou se eu não tenho, como é que isso gera mais renda, menos renda, mais emprego, menos emprego, e com uma visão, porque aquilo que provavelmente vai ser realidade no norte e nordeste do país, ou que vai fazer uma economia se mover e ainda assim viabilizar os renováveis no norte e nordeste, é diferente de uma realidade sudeste, centro-oeste e sul. Então, dentro dessa perspectiva, você começou falando dos royalties, esse é um ponto que, assim, não temos a resposta ainda, queremos tê-la, mas está na mesa para ser pensada. Eu acho que tem uma série de pessoas pensando que hoje, toda a cadeia de fósseis, ela paga participação especial, ela paga royalties, vide aqui em toda a nossa costa aqui do Sudeste, beneficiados por isso, os municípios. Quando a gente está falando de renováveis, além dos subsídios ou dos incentivos para uso, você não tem royalties. Então, da onde vai vir essa recomposição da receita? Como é que isso vai se dar? Que vai ser cada vez mais relevante, né? Esse é um problema crescente no Brasil nos próximos anos e décadas, porque a gente está entrando em um momento de pico de produção de petróleo. E aí é pico também de arrecadação governamental, União, Estados e municípios. Mas não é só royalties. Você tem outras fontes de receita para os governos decorrentes da produção de petróleo, além de geração de emprego. Imposto de renda,
óleo e lucro da partilha, que vai crescer cada vez mais com o aumento da produção nos campos do pré-sal, que vai começar a declinar a partir de 2030. Como o Estado brasileiro, os governos brasileiros, nos 3 níveis, vão lidar com a redução potencial de receita da exploração e produção de petróleo. Então, são questões complexas e que não aparecem assim numa primeira vista. Eu acredito que a transição energética vai trazer uma série de oportunidades que a gente não enxerga ainda. Mas a inovação vai ser responsável por resolver parte das questões. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, cada momento histórico tem o seu desafio. Se a gente voltar no passado para olhar o que aconteceu, ao aumento da oferta de energia foi o fenômeno mais extraordinário que aconteceu na história da humanidade, porque permitiu a construção do mundo moderno. Né? Lá no início da Revolução Industrial, trazer uns dados assim, que eu acho interessantes, um trabalhador industrial na Inglaterra, lá no início do século XIX, precisava trabalhar de 6 a 8 horas para poder ter dinheiro suficiente para comprar uma vela que permitisse ele ter acesso a 1 hora de luz de noite. Então a luz era inacessível. Ninguém tinha tempo para ler, para estudar, para aprender. Quando veio a inovação do querosene, passou a ser 15 minutos de trabalho para você comprar uma quantidade de querosene que gerava 1 hora de luz. De 1870, mais ou menos. Naquela época, a iluminação das cidades era feita com óleo de baleia. O cachalote, que é o antigo baleia, quase foi extinto porque matava-se baleia para iluminar ruas. Aqui no Rio, a iluminação do passeio público do centro era com óleo de baleia. Problema ambiental enorme. Você quase está extinguindo uma espécie importante. Veio o querosene para resolver esse problema. Outro dado interessante. Na virada do século retrasado, né? De 19 para o 20, a atração animal era o meio de transporte. Londres, Nova York, Paris, as principais cidades do mundo tinham milhares, centenas de milhares de cavalos circulando pelas ruas. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso é um problema extraordinário. A quantidade de esterco, de lixo orgânico que era gerado nas cidades era uma fonte de problema de saúde gigantesco. 20, 30 mil cavalos morriam por ano em Nova York, em Londres, e as carcaças ficavam. A gente não sabe disso porque passou. Então, a atração animal era um enorme problema de saúde pública. Morriam dezenas de milhares de pessoas por epidemias causadas por esse tipo de opção de transporte. A gasolina veio e resolveu tudo isso. Então, qual vai ser a gasolina, né, o querosene da nossa geração para ver a solução da transição energética? Eu não sei se fala em hidrogênio. Então, essa transição vai ser uma combinação de um monte de coisa, e especialmente de coisa que a gente não viu ainda. A inovação vai ter um papel fundamental. E a gente tem que estar preparado para isso. E o Brasil é um país difícil de lidar com inovação. Né? A gente não tem os mecanismos estabelecidos para estimular a inovação. E tendo tudo para sair na frente, por exemplo, com o hidrogênio verde, né? O famoso hidrogênio verde, porque dá para fazer hidrogênio sujo também. Tá. Não tem graça. Agora, Décio, já que você está com a palavra, a gente não vai abrir mão dos fósseis tão cedo. Vamos ser realistas. É isso. Até para a produção de energia elétrica, porque você precisa de um tanto ali de térmica a gás que seja, né? E você falou do pico da extração de petróleo no Brasil. Petróleo passou a ser um item importante na nossa pauta de exportação, quem diria, né não? É o primeiro e o segundo, junto com soja, depende do preço. O Brasil está em condições de abrir mão dessa receita, né? Uma receita que pode ajudar a tirar muita gente da pobreza e resolver boa parte dos nossos problemas? Eu respondo claramente, não dá. A gente tem que se preparar para continuar produzindo petróleo, continuar aumentando a extração de petróleo e, ao mesmo tempo, se preparar para se beneficiar do potencial que a gente tem, que é claríssimo, né, de ser uma alternativa de geração de soluções verdes para o mundo nos próximos anos. É o que se propõe a identificar a segunda parte do programa que a gente está conduzindo no SEBRE. Agora, Rafaela, falando da geração de energia renovável, parece que tem um excesso, né? O Brasil, hoje,
produz mais do que ele acaba usando e por que que o preço não cai, para início de conversa? É uma ótima pergunta e recai novamente em, olha, por que é necessário a gente planejar, ou a gente ter uma visão mais sistêmica do que está acontecendo? Porque quando você mexe em determinada incentiva ou desincentiva ou regula de uma forma, você acaba impactando todo um restante de uma cadeia. Então, hoje, claramente, o que está acontecendo? Também como reflexo de uma mudança. Então, assim, é um círculo um ciclo realmente que perverso, né? Em função das mudanças climáticas, a gente está vendo uma desregulação de quantidade de chuvas. Então, tem ano que chove muito, tem ano... A gente passou por anos de seca. Esse ano que passou de 2023, a gente passou com muita água. Então... Esse ano agora já não choveu tanto. Janeiro foi um ano seco. Já não choveu tanto. Mas, ainda como reflexo, o que acabou acontecendo? Eu tive uma sobreoferta. Então, quando eu somo as energias vindas das hidrelétricas, mais solar, mais solar, mais eólica, adiciona-se a isso a solar, que hoje todo mundo pode ter o seu painel solar, e esse painel solar que a pessoa tem na casa dela, ele não está repartindo ali a transmissão. Então, você tem um problema que muitas vezes, olha, se eu tive tanta abundância, por que é que o consumidor final não está pegando? Bom, e aí parece uma esquisitice, né? Porque na lei da boa economia, oferta e demanda, se eu tenho mais oferta que demanda, o preço cai, e o preço ali não caiu. Porque eu fui criando uma série de distorções nesse meu sistema. E aí eu gostei de uma analogia que eu li recentemente num jornal, que fala que a ONS, né, o nosso sistema nacional, é como se fosse o síndico do condomínio. E aí você tem os diferentes condôminos ali que vão repartir aquela conta. E tem aqueles que não são os condôminos. Porque o que acontece? Se um saiu do bolo, se um condômino deixou de pagar, porque afinal de contas ele gerou no painel dele, o condomínio para todo mundo continua sendo o mesmo. Então, é uma analogia assim, bem interessante para mostrar que é o seguinte, olha, não adianta, a gente tem que pensar e de forma muito sistêmica, por assim dizer, né? E aí a EPE está junto com a gente nesse programa, que é o grande órgão que regulamenta, né? Que traz aí não regulamenta, mas que traz os insumos para uma boa tomada de decisão. A gente vai precisar levar isso em conta, porque uma coisa que você mexe acaba impactando numa série de outras. Então, tentando resumir, assim, o grande problema. Eu tenho uma oferta, eu tive, inclusive, excesso de água vertendo nas hidrelétricas. Em média, você teve 13%, em torno de 13% a mais do que a média do que normalmente de desperdício, né? Normalmente o desperdício fica em torno de 3%, ficou em 13% esse ano, assim, de água que você não conseguiu aproveitar. E por quê, né? Muita essa energia que poderia ter sido usada de uma outra maneira, não fui, verteu, e eu não consegui aproveitar, eu simplesmente não consegui e eu ainda assim tive que usar as térmicas e remunerar as térmicas mesmo que elas estivessem paradas. Então, com isso, o consumidor não percebeu esse aumento, porque essa energia foi desperdiçada. E aí tem mais um ponto que eu queria compartilhar, que de novo, planejamento. Porque se eu estou com excesso, nesses momentos eu não poderia estar gerando para alguma outra região. Eu não poderia estar, de repente, pensando em beneficiamento ou o que muitos tentam trazer, que é a neoindustrialização ou outras indústrias que consumiriam mais energia. Não, e por que fazer novos investimentos também em geração de energia limpa se você já tem excesso, né? Acho que fica essa pergunta também, não? Planejamento e eficiência são fundamentais, né? O Brasil, tradicionalmente, tem uma matriz energética limpa do ponto de vista de geração, porque a gente foi investindo ao longo do tempo em inicialmente grandes centrais hidrelétricas, que são limpas, porque a água não emite, né, do ponto de vista prático. Então, a gente viu também, nos últimos anos, um aumento extraordinário, né, da geração renovável no Brasil. Solar, que a Rafaela comentou, eólica, né? Só que tanto a hidrelétrica quanto a solar e a eólica, elas são sazonais, intermitentes. Você não tem garantia que vai ter aquela energia disponível, né? De noite não tem energia solar, pelo menos enquanto você não tiver bancos de bateria suficiente para armazenar. O vento vira, tem horas que para, e você não tem garantia que vai estar ventando o suficiente para poder gerar a energia que você precisa, no momento que você precisa. E as hidrelétricas dependem de chuva. Você pega um período de seca, baixa o nível dos reservatórios, você não tem água para gerar eletricidade. Então, de onde você tira a eletricidade no momento de emergência?
Ainda, além disso, você tem, em muitos lugares do Brasil, especialmente no norte, sistemas isolados, que não estão conectados à rede de distribuição, que geram com geradores geralmente óleo diesel, que é caríssimo. E esse custo é compartilhado entre todo o sistema brasileiro. Então, a gente tem que ter um sistema elétrico eficiente, integrado, que permita a otimização de tudo isso. Quer dizer, minimizar o uso da geração cara, privilegiando o uso da geração barata, que é o custo da hidrelétrica depois de implementada, da eólica ou da solar. Tem que ter redundância, né? Tem que ter redundância e tem que ter uma base que permita, na emergência, utilizar uma energia mais cara. O problema é que, como é que você remunera todos esses agentes de forma organizada para que os investimentos aconteçam? Não é simples. Se fosse, a gente já tinha feito. Então, esse planejamento todo ele é fundamental. Vez por outra se fala em pequenas centrais nucleares. Vocês acham que faz sentido? Porque daria redundância, né? É uma alternativa. Agora, a central nuclear, né, ela enfrenta preconceitos em função dos acidentes que houve no passado, né? Three Mile Island, no Japão, lá, Chernobyl e tal. Então, ainda são questionados. Mas, do ponto de vista técnico, a geração nuclear é uma geração que não emite. E ela essa tem outros problemas, né? Que é a disposição dos materiais nucleares e o risco. Essa questão, né? Como você justifica novos investimentos, né? Retomando o raciocínio, então, quando você tem esse aparente excesso de oferta. E aí? Quer começar? Eu começo? Não, posso começar. Eu acho que é uma questão a ser solucionada do ponto de vista de planejamento energético. Se a gente olhar hoje, o Brasil tem excesso de geração. Tem problemas de transmissão. Então, tem momentos em que a gente tem capacidade de geração, mas não tem linha de transmissão disponível, né? Então, o planejamento pode casar tudo isso de forma adequada. A EPE tem feito um trabalho relevante nessa direção, mas a gente tem muito a ajustar especialmente na nossa regulação do setor elétrico. Pessoal, e a questão do transporte sobre rodas, né? A gente está vendo uma tendência aí de eletrificação na frota de veículos leves, veículos de passageiro, mas a gente não vê, na mesma medida, isso acontecendo em veículos pesados, caminhões, né? Que rodam a diesel, basicamente. Então, o que é preciso fazer para que haja uma transição também, né, no transporte de carga, nos veículos pesados? Rafaela? Bom, na verdade, primeiro a gente tem que começar pensando o que é que faz sentido a gente eletrificar, né? Porque outra complexidade desse novo momento em que a gente está é que nem tudo que é verdade ou que vai funcionar na Europa é o que vai funcionar nos Estados Unidos, que é o que vai funcionar na Ásia. Então, para cada região do mundo, a gente vai ter um combo de soluções que sejam mais interessantes, na medida que eu tenho biocombustível disponível, sim ou não, eu tenho como é que é interconectada a minha rede, sim ou não, de grid, né, para poder eletrificar, você precisa desses postos de abastecimento, enfim, em todo o país. Quanto vai custar isso em termos de logística? Então, nesse sentido, a gente e o programa vem apresentando na primeira parte desse programa, ficou muito forte que, no caso do Brasil, ele tem um potencial gigantesco, não só para prover as suas soluções, como também para outras regiões do mundo em forma de biocombustíveis. Então, no caso brasileiro, ao mesmo tempo que é verdade, a gente já percebe uma penetração da eletrificação, como você mencionou, nos carros a passeio, até por uma preferência do consumidor que também tem que ser levada em conta, dentro das cidades, então os ônibus que tem aquele percurso ali, que é sempre o mesmo, né? Passa pelos grids, a eletrificação disso é algo, fato que vai acontecer, já é uma tendência. Por outro lado, essas estradas de rodagem, tem estudos e a COP recentemente está terminando de produzir um para o Instituto Brasileiro de Petróleo que mostra exatamente que só de melhorar as estradas, a redução do consumo de diesel é abissal. Então, nesse momento, com outras coisas que a gente tem que priorizar, não seria essa trajetória para o longo curso. As alternativas que a gente vê para o Brasil é muito mais num uso mais eficiente do diesel e
uma crescente penetração dos biocombustíveis e eu digo biocombustíveis avançados, inclusive. Então, tendências que eu queria apontar aqui, e a gente, inclusive, também tem trabalhos, a gente desenvolveu um com a Noruega, em que a gente que é um dos principais produtores de navegação de longo curso, que é o SAF, o Sustainable Aviation Fuel, e o Green Maritime, então, para a navegação de longo curso, também biocombustíveis. É uma tendência que a gente vê como clara e muito mais... Na verdade, quem estuda isso ultimamente tem dito assim, olha, eu não tenho segurança para rodar hidrogênio um avião ou um navio. O ponto de ignição, todos os riscos oriundos do hidrogênio não justificam, principalmente em termos de segurança. Então, que o biocombustível realmente seria uma tendência. E a gente já viu agora, no passado, eu me deparei com essa matéria, eu não estava ciente que já estava 100%, mas a Emirates, na época da COP, rodou um avião 100% a SAF. Eu não estava sabendo, eu vi saber recentemente. Para quem não sabe o que é a SAF. SAF é como se fosse em vez de ser o querosene de aviação, basicamente é biocombustível para é Sustainable Aviation Fuel. Então é um biocombustível para aviação. Então rodou assim 100% a SAF, e aí depois deles já teve o Reino Unido incentivando isso, e aí tivemos um voo também 100% a Sustainable Aviation. Então assim, claro que tem todas as questões de rota tecnológica e competitividade, não será barato, né? Mas caro também é a substituição do que você já tem, né? Então, você pega um país continental como o Brasil, tem mais de 40 mil postos de gasolina que estão preparados para fornecer gasolina, diesel e etanol. Tem tudo pronto. Aí, de repente, você vai substituir isso por estações de recarga de bateria de veículos elétricos. Em quantos anos a gente tem capacidade de gerar o recurso para fazer isso, né? Então, planejamento, de novo, né, é essencial. E transporte de carga por ferrovia, como a gente já teve, né, em maior escala, navegação de cabotagem, vias fluviais, a gente poderia usar melhor isso? Sim, sempre. A gente não tem um uso significativo de transporte ferroviário no Brasil, e o ferroviário é um transporte fácil de eletrificar, por razões óbvias, né? Mesmo trajeto sempre. A gente usa pouco cabotagem, né? Podia usar muito mais num país com a quantidade de litoral que a gente tem, e transporte por hidrovia também. Acho que tudo isso faz parte de um processo que vai ser uma combinação de soluções, né? Não tem uma solução mágica, assim, vamos fazer a transição energética dessa forma. Vai ser um pupurri de iniciativas. Pessoal, o mercado de carbono vai ser um meio eficaz, efetivo, para estimular a transição energética? Vai, Rafaela? Bom, esse é um tema quente do momento, principalmente quando a gente está olhando aqui para Brasil recentemente, ainda tramitando, né? Não teve a tramitação, como é que eu regulo esse mercado e o que entra nessa regulação. Infelizmente, no caso brasileiro, né, a gente viu que, como a gente começou falando no nosso início aqui, que 2/3 das emissões vêm do mau uso da terra. E aí a gente coloca de pé uma regulação em que esses 2/3 de emissão não contemplam. Então, eu não estou regulando agricultura, pecuária, desmatamento, nada disso entrou na conta. Então, basicamente, 25% das suas emissões, alguns ativistas chamaram de um mercado de carbono nanico, né? Porque a regulação vai ser basicamente o fardo no sentido de, olha, a exigência ela vai ser realmente para o setor de hard to abate, que são as indústrias, de uma forma geral, toda a produção de fósseis, mas toda a parte agropecuária ficou de fora. Então, isso é o regulado. Por outro lado, quando a gente está falando do mercado voluntário, a gente tem muita discussão. Eu entendo que ele é um mercado importante para o Brasil também. A credibilidade e a qualidade do que se oferece. Então, a gente teve muito problema com que tipo de
que tipo de restauro, que tipo de reflorestamento pode ser aceito, é um reflorestamento que de verdade não está incidindo em dupla contagem, que é íntegro, que tem adicionalidades. Então, tudo isso é um debate vivo, mas que eu acredito que é extremamente importante para o Brasil. Então, para transformar, por exemplo, a Amazônia num ambiente, de um ambiente repleto de ilegalidades para um ambiente de legalidades, o que vai pagar essa conta? Então, quem vai pagar a conta de manter a floresta de pé? Então, a gente tem que incentivar, sim, essas formas de crédito em que você tenha um pagamento por um serviço de manter uma floresta ou para se traduzir numa bioeconomia, numa agrofloresta. Então, todas essas formas de agricultura sustentável, regenerativa, todas essas devem ser adequadamente remuneradas. Então, é uma discussão, isso hoje em dia ainda não tem um valor aqui para o Brasil que deveria ter, mas certamente a gente deve ter um advocacy forte nesse sentido. O que você acha? Eu acho que a nível global, né, complementando o que eu estava dizendo, que a transição energética vai ser uma combinação de iniciativas. E uma delas tem que ser a precificação do carbono. Porque ao longo desses últimos 200 anos, desde a Revolução Industrial, o mundo foi emitindo cada vez mais, usando combustíveis fósseis cada vez mais, sem nenhuma restrição e sem nenhum custo. Então, as nações desenvolvidas tomaram a frente nisso, se desenvolveram, desmataram, consumiram, se industrializaram, e hoje a gente está numa situação que precisa reduzir as emissões. E tem gente que foi muito para trás no desenvolvimento econômico também, né? Então, o que a gente vê hoje a nível global são dois tipos de precificação para o carbono, vamos chamar assim. O primeiro é o preço para emitir, que é basicamente a solução europeia, e o segundo é o incentivo, uma espécie de subsídio, que foi o que adotou os Estados Unidos, aquela iniciativa que eles chamam de Inflation Reduction Act, que é a lei lá para reduzir a inflação. E que caminho vão tomar os outros países? Essa é a discussão que a gente está tendo aqui no Brasil. Não acho que vai ser algo que vai ocorrer de jeito nenhum, né? De forma paralela. Vão ser iniciativas desconectadas, mas se a gente quer efetivamente, né, desestimular o uso de combustíveis que emitem carbono, em algum momento vai ter que ter precificação de carbono, senão você não tem incentivo para a substituição. Agora, o mundo está preparado para aceitar esse aumento de custo da energia? Que todo mundo fala que deve ser assumido pelos mais ricos, mas que tem impacto na produção e que, se gera aumento de custo, vão ter impacto maior para os mais pobres, que vai gerar mais inflação. Então, vai ser difícil, mas inexoravelmente eu acho que um dia virá. Muitas discussões pela frente, muitas perguntas no ar, mas acho que o trabalho é exatamente esse, né? Pesquisar, organizar as ideias e levantar o que está dando certo, o que não está, quais são os pontos ali nevrálgicos dessa história. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Décio. Obrigada, Rafaela. Obrigada. É um prazer. Prazer. E obrigada a vocês também. Até a próxima.